Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa reunião virtual que a Casa Espírita de Estudos Rita de Cássia tem feito durante todo esse tempo em que estamos enfrentando essa pandemia. Nunca perdemos o contato, a vibração continua, né? Nesse momento estamos aqui na casa, no Rita de Cássia, vazio, mas temos certeza, vazio de pessoas físicas, materiais, mas estamos envolvidos em todas as proteções, as bênçãos e as vibrações dos espíritos que cuidam dessa casa, que cuidam desse país, e temos certeza de cada um de nós. Assim, vamos iniciar fazendo uma prece, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e nosso mestre, aqui presente, como prometeu, quando disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria. E nós estamos aqui em nome de Jesus, nesse momento, para refletir sobre seus ensinamentos, como utilizá-los para o nosso melhor viver. E pedimos que todos envolvam a Anita Assis, nossa palestrante, nesse momento, nas melhores vibrações. Graças a Deus. Anita. Obrigada, Cris. Deixa eu tirar a cadeira daqui. Obrigada. Bom dia a todos. Hoje o nosso estudo está no Livro dos Médiuns, no livro 2º, da segunda parte, no capítulo 21, a influência do meio. As perguntas 231 a 233. E é bem atual o estudo, porque no meio dessa confluência de informações que nos encontramos hoje, com tantas informações que nos chegam, nós queremos ou não, as informações elas chegam até a gente, é bom a gente perceber como podemos nos aconselhar com os espíritos superiores para melhor fazer as escolhas no nosso dia a dia. E a primeira pergunta que Kardec faz, essa 231, é: o meio em que o médium se encontra exerce alguma influência sobre as manifestações? As manifestações mediúnicas, lembrando que todos são médiuns e que médium é o intermediário entre nós e os espíritos desencarnados. Aí os espíritos respondem: todos os espíritos que cercam o médium o ajudam para o bem ou para o mal. Essas informações às quais eu estava me referindo, elas podem ser as informações que a gente recebe nas mídias, nos jornais, nos aplicativos que falam sobre informação, mas também podem e são através daquelas que nos chegam dos pensamentos dos desencarnados, dos encarnados e dos desencarnados, porque a gente está sempre em comunhão. Quando a gente fala de manifestação, é de encarnado para desencarnado, manifestação mediúnica. Mas a gente recebe o pensamento do outro, nós emitimos e recebemos o pensamento do outro. Por isso que esse capítulo é muito importante, porque fala a influência do meio. Aí, então, os espíritos responderam: todos que cercam o médium, todos os espíritos, o ajudam para o bem e para o mal. Então, precisamos bem escolher qual é a companhia que nós queremos para nós. Companhia espiritual, companhia de pensamentos. Tem um livro que fala assim, a professora Hermínio Miranda, Sueli Caldas-Schubert, mais um outro autor que eu não lembro, que é assim: diga-me com quem andas
com o que pensas que te direi quem és, né? Então, aqui nessa coleção Filosofia da Mediunidade de Miramês, Miramês comenta algumas das questões do Livro dos Médiuns. Esse do dia de hoje, ele comenta dessas 3 perguntas. E eu achei bem interessante trazer algumas ponderações e considerações do espírito Miramês. É a psicografia de João Nunes Maia. E aí ele fala: eis porque devemos procurar sermos cercados por bons espíritos. Aí ele pergunta, como? E já diz logo, a doutrina nos mostra muitos meios, principalmente viver dentro da moral evangélica, força poderosa que atrai os bons espíritos por encontrarem eles o ambiente de sintonia para suas elevadas conversações. Porque que ambiente é esse? O que é o meio? Meio é a atmosfera psíquica. Nossa, agregada com a atmosfera psíquica do outro encarnado, o outro desencarnado. E nós recebemos não só daqueles que estão próximos, mas de muitos distantes. Do planeta como um todo, é só a gente ter o foco no mesmo assunto. Então, quando estamos sintonizados com um tipo de assunto, todos aqueles que pensam de uma forma firme, também precisa ser firme, persistente, o pensamento que é persistente e que é firme, ele perdura, tanto para o bem quanto para o mal. Então, ele dá logo a dica, é só vivendo dentro da moral evangélica, força poderosa que atrai os bons espíritos. Porque quando vivemos dentro da moral evangélica, os espíritos encontram em nós ambiente de sintonia. E encontrando ambiente de sintonia, eles podem nos inspirar, nos intuir, cuidar. Eles cuidam de todos os espíritos superiores. Mas cabe a nós fazer essa recepção dessa ajuda, desse cuidado. E aí nesse parágrafo, olha que interessante. O ser humano, nas 24 horas de seu dia, quantas ele vive em ambiente de equilíbrio positivo, que irradia a moral do Cristo. Se essa vivência for de 10% ou 15%, é o máximo. Isto é, pensando na coletividade. Eu acho que às vezes até menos. Vamos fazer esse exercício, né? 24 horas, 10% são 2 horas e 40. Entre 2 e 3 horas, nós, durante 2 e 3 horas do nosso dia, a gente se retira desse mundo exterior e realmente mergulha no mundo interno para buscar a essência, para buscar o divino, pode ser através de estudo, ele está falando diariamente. Porque, por exemplo, a gente faz curso, né? O curso de 1h30. Está contando ou não está contando? Mas é 1 vez por semana, 2 vezes por semana? Claro que conta. Tudo que a gente investir, né? O nosso tempo nessa possibilidade de qualidade vibratória, de conteúdo vibratório positivo, vai ser ótimo. E aí cabe a cada um de nós elevar esse tempo, ampliar esse tempo, por interesse pessoal até, porque eu tenho interesse de viver melhor, tenho interesse de ter mais qualidade de vida, quero ter paz, quero ter uma vida mais alegre, menos penosa, ou mesmo passando as vicissitudes, sejam elas corriqueiras, sejam elas superlativas, conseguir passar por elas de uma forma firme e segura. Então, quando estamos nos dedicando, investindo do nosso tempo, do nosso pensamento, das nossas reflexões em torno da moral de Jesus, em torno da doutrina, estudando a doutrina espírita, que tem muito conteúdo para nos auxiliar, 5 livros. Dentro desses 5 livros temos bastante material, e não é ler, né? Leon Denis tem um capítulo do Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele diz que a gente não lê. A gente lê aquele que... A gente não estuda, desculpa.
a gente só lê, mas estudar é ler e refletir. E ler muitas vezes, repetidamente, porque a cada momento, não sei vocês, mas eu, quando eu pego um livro e vou reler, puxa, eu não peguei esse pedaço aqui da outra vez. Por quê? Porque não chama a nossa atenção, porque os nossos olhos espirituais, eles vão para aquilo que naquele momento é de nosso interesse. Antigamente, banca de jornal, hoje não tem mais isso, mas na Centro da Cidade, né, tinha aqueles jornais assim, na banca de jornal, aí você passava e olhava qual era o interesse daquele grupo, aí você via a manchete, normalmente era uma manchete sensacionalista. Aquele grupo de pessoas, eles estavam sintonizados, todos eles, magneticamente com aquele assunto. E aquele assunto, quando cada um saía dali, eles ficavam ligados pelos laços do assunto, pelos laços magnéticos dos pensamentos iguais ali. E para você, se for um assunto que traga aflição, quando a gente se distancia, o assunto vai com a gente, então aquela aflição vai com a gente, aí a gente durante o dia se sente mal ou dá uma resposta equivocada. Por quê? Porque se liga, nós nos ligamos àquilo que não nos faz bem. E existem estudos também que nos trazem que nós temos mais propensão, estou falando de um modo geral, a nos ligarmos àquilo em que não nos faz bem do que nos faz bem. Existe uma tendência nossa. O bonito é a ruptura dessa tendência. E aí a doutrina, o estudo, o exercício da caridade, do bem se relacionar, do bem fazer, do pensar no bem, nos ajuda nessa ruptura. São como se fossem tesouras magnéticas cortando essas linhas que não nos fazem. E nós temos essa tesoura. Nós sabemos e podemos usar essa tesoura. Agora, para isso, a gente tem que ampliar a consciência, expandir a consciência para nos conhecer e aí identificar qual é o fio que eu preciso cortar, qual é o fio que eu tenho que engrossar. Chico Xavier, num evento que ele teve com aquele rapaz, que era chamado de gigante adormecido, ele falou para o rapaz que os fios, né? Porque ele estava com problema cardíaco, estava ali e dizendo que a vida dele estava por um fio. Aí o Chico, Emmanuel, na verdade, através da mediunidade de Chico, fala assim: os fios do trabalho, os fios do compromisso no bem, os fios do servir no bem, esses engrossam, os outros esgarçam. Então, os nossos fios, eles vão se engrossar com aquilo que nós queremos. Se for o trabalho no bem, esse fio que nos liga ao bem vai ficar cada vez mais, vai ficar grosso. Mas também, quando a gente vai para o outro lado e sintoniza só com aquilo que nos perturba, também engrossa. Então, para construir para construir, os dois a gente consegue construir. Agora, para diluir esse que eu não quero, esse demora mais. Vocês já experimentaram, quem trabalha com costura sabe, para fazer um nó, para desfazer o nó é difícil, né? De uma linha. Para desfazer o nó molhado é muito mais difícil. Você tem que ter um instrumento para desfazer aquele nó. Isso são os nós que nós fazemos em nós. A gente molha, porque a gente se coloca, né? Fica submerso nessa piscina de fluidos e nos molhamos desses fluidos que não são benfazejos, que nos fazem mal. Então, para diluir esse nó, é preciso instrumento, a doutrina espírita, o evangelho do nosso Senhor Jesus, os estudos, o trabalho na casa. A casa, ela está fechada, como a Cristina falou, mas ela está aberta remotamente. Nós estamos assistindo reunião pública, nós estamos fazendo curso por plataformas digitais, existe aqueles nomes que a gente botava na caixinha, a gente recebe pelo WhatsApp e coloca em vários grupos que fazem radiação. Então, nós
estamos abertos. Não aberto como a gente desejava, mas é como pode ser. E é muito interessante porque antes a gente vinha ao Rita, né? Agora o Rita está dentro da gente. Eu não preciso sair de casa para ir ao Rita. Eu estou fazendo os estudos de casa, assistindo reunião pública de casa. Eu estou falando do Rita porque é a nossa casa, mas a gente tá aberto a várias lives, várias palestras, vários estudos de pessoas excelentes que a gente tem acesso agora muito mais fácil. Então, Miramês, aqui dentro dessa, analisando e refletindo sobre essa resposta dos espíritos, sobre a influência do meio, ele vai um pouquinho mais. Ele diz: há muito trabalho a fazer nesse campo de mudanças e correções, de cada um se ambientar fortemente com o bem, de modo a sentir-se mal em não falar nele. Olha que legal. Cada um se ambientar fortemente com o bem, de modo a sentir-se mal em não falar no bem. Não falar bem. Precisamos aprender a pensar e a expressar essas ideias de forma adequada. Estava antes aqui falando com a companheira sobre isso, né? A nossa responsabilidade naquilo que a gente responde, naquele que está mais próximo da gente, seja no trabalho, seja na sociedade, na família. E eu deixo ele melhor quando eu dou uma resposta ou pior? Eu levo a aflição, preocupação, ou eu levo o alívio, levo a compreensão, mesmo falando o que precisa ser dito nas horas certas? Uma palavra, uma negativa, bem dada, justificada, argumentada, envolvida com amor, é excelente. Nós precisamos de limite, nós precisamos dar limite. E nada melhor do que você se colocar como o outro e aí dizer: puxa, na situação dele, se eu estivesse na situação dele, eu gostaria que fosse assim. Nós fazemos a nossa parte e o outro tem que fazer a dele. Tem um filósofo, um antropólogo do século XIX, chamado Herbert Spencer. Ele fala assim: a vida é uma simples adaptação às condições externas. O tempo todo a gente está se adaptando às condições. Ou você briga com as condições, ou você se adapta a ela. E se adaptar às condições não é aceitar tudo que está acontecendo, não. É aceitar aquilo que eu acho que tem que ser e mudar o que eu também acho que tem que ser mudado. Isso é se adaptar. Não adianta a gente ir contra esse momento. Eu não vou usar máscara, eu não vou me cuidar. Não adianta. A gente tem que se adaptar para melhor nos protegermos, para a nossa integridade física e segurança física nossa e do outro. Isso é um pequeno exemplo, quantos inúmeros outros. E essa é uma adaptação. Mas eu não queria, eu também não. Mas agora é o necessário. Mas vamos conquistar agora para fazer valer o que vem depois. Para depois, quando a gente vê lá na frente, a gente olhar para trás, eu fiz tudo que eu podia, para mim e para o próximo, em quaisquer condições que a vida nos coloca. E tem um ponto também que Leon Denis também sempre traz, que eu acho legal ressaltar, o seguinte: em geral, os nossos pensamentos são múltiplos e são excitantes. Então a gente pensa muito diferente, pensa muito, com bastante intensidade, muito diferente, quando a gente deveria ter uma homogeneidade. Os pensamentos, eles pululam. Tem um exercício que, se você botar um quadradinho aqui e pegar uma caneta, toda vez que você mudar de pensamento, você põe um pontinho. Aí, em 1 hora, se você vai fazer o exercício, depois de 1 hora, você vai ver que aquele quadrinho que é branco está todo azul, da cor da tinta. Porque a gente vai mudando. E nessa mudança, a gente vai sendo influenciado pelo meio e vai influenciando o meio.
E aí a gente no final do dia está cansado, está com a mente cansada. Quando a gente poderia estar com a mente cansada de pensar no bem. A gente está com a cabeça cansada porque o tempo todo a gente quer voltar de modo a se sentir mal e não falar no bem, mas a gente não consegue. Aí você fica, mas eu tenho que mudar, eu tenho que ter essa correção, eu tenho que ir por esse caminho. E esses pensamentos vão e voltam quando a gente deveria focar e aí a gente seguiria um rumo. A melhor coisa que a vida nos traz é meta. Uma das melhores coisas é meta. Traçarmos uma meta para nosso melhoramento, porque aí você direciona suas ações, o seu pensamento para aquilo. Então, tudo que eu vou fazer, todas as atitudes, todas as minhas escolhas, elas estarão em volta. Até que eu descubra, eu conquistei a meta, ou essa meta que eu tracei não era a melhor para mim. Porque os resultados não estão sendo adequados, não estão sendo bons. Aí eu vou e mudo. A gente precisa ter humildade para reconhecer que a gente se equivocou no momento da escolha. E quem é que muda? Somos nós. Quem é que é o impactado? Somos nós e às vezes impactamos os outros. Mas está nas nossas mãos mudar. Aí voltando aqui para essa questão, Miramês fala assim: o meio tem muita influência no medianeiro e às vezes passa a comandar o médium pelo ambiente negativo criados pelos que ali se reúnem. Mais uma vez falamos sobre a segurança do médium, orar e vigiar para que não caia nas tentações das trevas. Aí eu vou para 232, depois eu volto para essa daqui, porque aqui a gente está falando de médium, né? Mas olha o que os espíritos falam a seguir nas 232. Seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os seres do mundo invisível? Eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem e observam, intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica nada tem com isso, é simplesmente um meio de comunicação. Então, a mediunidade, o médium é um intermediário, e a mediunidade é uma faculdade que o médium, o uso que ele vai dar dessa ferramenta é que vai qualificar. Porque a faculdade não tem nada com isso, ela é um meio de comunicação. Segundo vimos no tocante às causas de simpatia e antipatia entre os espíritos, compreende-se facilmente que devemos estar cercados dos que têm afinidade com o nosso espírito. Com o nosso espírito, aqui está falando com os nossos gostos, com as nossas crenças, com os nossos valores, de acordo com a nossa elevação e inferioridade. Então, nesse momento, aqui também, Miramês traz, não é preciso necessariamente ser médium para estar rodeado. Os espíritos nos acompanham pelo tipo de vida que levamos, pelas nossas conversações, pelos pensamentos que a nossa mente se desprende. Então, estamos em casa, na família, estamos na sociedade, estamos no trabalho, estamos sendo influenciados e influenciando. Isso é importante porque quando o Kardec traz aqui sobre as reuniões, ele está falando das reuniões da sociedade espírita, está falando das reuniões mediúnicas que ocorrem em diversas casas. A nossa casa tem a reunião da desobsessão, tem a reunião do passe-tratamento, tem a reunião pública que, quando a gente está presencialmente, tem o passe é misto, é do médium com o espírito. Tem esse momento aqui de conversa que somos inspirados quando permitimos ser, somos intuídos também quando estamos abertos a isso. Nos cursos, quando estamos fazendo os cursos, estamos recebendo intuição, estamos recebendo direcionamentos, às vezes a gente não percebe, aí passa 2, 3 horas ou passa uma semana, dá um estalo, você liga um fato ao outro, é só daquele assunto que foi trazido no curso, você faz um link e consegue se sair melhor. Então, a gente pode ampliar a questão da reunião para as reuniões
em família, reuniões de trabalho, reuniões da sociedade de uso comum, da coletividade. Então, essas reuniões, isso acontece nas reuniões como um todo. A influência do meio, ela se dá o tempo todo. O tempo todo ela está ocorrendo. E a gente, às vezes, vai para o trabalho e vai ter uma reunião, e é uma reunião que é importante, de decisões, e a gente não se prepara. Porque, na reunião espírita eu me preparo, na reunião mediúnica eu me preparo, mas na reunião de trabalho qual é a diferença? Nós somos homens médios homens. Nós não vestimos a camisa de médio e tiramos quando saímos da casa espírita o tempo todo. Nós estamos em comunicação, estamos recebendo e estamos emitindo pensamento. Então, a gente deveria se preparar para as circunstâncias da vida. Aquelas que são previsíveis, mais ainda, as que são imprevisíveis, se a gente fizer como rotina esse preparo, entra no automatismo e eu fico preparado o tempo todo. Porque a disciplina, ela antecede a espontaneidade, conforme Emmanuel trouxe. Então eu faço, repito, até uma hora que eu estou fazendo sem pensar. Eu penso, faço, repito, até uma hora que eu vou estar fazendo no automatismo. E o melhor automatismo que podemos ter é automatismo no bem. E aí quando eu perceber, eu estou 100% do meu tempo e não 10% do meu tempo ligada no bem, ligada no bem viver, no bem servir. Também tem um livro muito bom que eu sempre gosto de trazer, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É de Leon Denis. E aqui no capítulo, para a gente ampliar um pouquinho essa discussão, no capítulo 24, que fala a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. O pensamento é criador. Ele não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Tudo a ver com a pergunta. Atua principalmente em nós, gera as nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Olha a atuação do pensamento, a importância. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. É a causa inicial da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo o impulso dado, funda ou destrói as instituições como os impérios, os caracteres como as consciências. Olha a importância. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele, suas obras se irradiam, se perpetuam através do século. E assim, é porque nós temos esse verniz, nem é o verniz social, o verniz do encarnado, do corpo físico, que ele blinda um pouco o nosso pensamento. Aí a gente é muito educado, a gente não fala o que a gente pensa. Às vezes a gente fala o que a gente pensa, mas a gente vai se educando, não vai falando tudo o que a gente pensa. Mas o objetivo que Kardec traz aqui através dos espíritos que Leon Denis está chamando a atenção, é para a gente mudar. Que a gente pense e possa falar o que a gente pensa, porque a gente está pensando bem. Se expresse, se exprima da melhor forma, porque é isso que a gente precisa para viver melhor. E, de novo, não importa o que estejamos passando, o que vamos passar, mas é como passamos. Então, se eu aprendo a pensar melhor, porque é um aprendizado, é uma construção, se eu aprendo a tomar cuidado, como os espíritos trouxeram aqui para os médios, é vigiar e orar. Vigiar e orar sim, o tempo todo a gente tem que estar vigiando, porque nós ainda somos imperfeitos e essa imperfeição nos traz, às vezes, a gente acentua mais os nossos defeitos do que as nossas qualidades. Quando as qualidades, elas existem para a gente
mexer nos defeitos, diluir os defeitos, reestruturar, ressignificar e dar um novo sentido para a nossa vida. É para isso que estamos aqui. Quanto tempo da nossa vida a gente investe nesse sentido, como Miramei chama a atenção? Então, Leon Denis continua aqui. Em qualquer campo das atividades sociais, em todos os domínios do mundo invisível ou invisível, a ação do pensamento é soberana. Não é menor a sua ação, repetimos, em nós mesmos, modificando constantemente a nossa natureza íntima. É o combate incessante da paixão e do dever, em que quase sempre a paixão sai vitoriosa, porque é mais fácil, porque eu sinto um prazer que não é legítimo, não é da alegria legítima, então eu escolho a paixão em vez de escolher o dever, porque o dever, na nossa dimensão de hoje, ele tem um caráter de trabalho, né, de trabalhoso, de dificultoso, quando só cumprir o dever já seria tudo. E aí as nossas escolhas vão para a paixão. E primeiro que tudo é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, é o vigiai, a discipliná-los, a imprimir-lhe uma direção determinada, um fim nobre e digno. Isso que eu falo da meta. Se a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente consegue trazer o pensamento para aquilo que nos é melhor. Aí ele continua aqui, a fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque se uns são bons, outros sê-lo-ão igualmente. E todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. Eu gosto disso, é uma concatenação harmônica. Quando a gente entra realmente no ritmo do bem, nas vibrações do bem, há uma concatenação harmônica. A vibração, ela consegue nos alcançar e nós elevamos a vibração, os espíritos superiores diminuem a vibração para nos auxiliar a essa concatenação, essa harmonia. Conseguimos estar no mesmo diapasão. Ao passo que, se os nossos atos não são bons e os nossos pensamentos maus, apenas haverá uma falsa aparência do bem e continuaremos a trazer em nós um foco malfazejo, cujas influências, mais cedo ou mais tarde, derramar-se-ão fatalmente sobre a nossa vida. Depois ele dá aqui uma regra do bem proceder, mas depois eu falo. Que a gente tem aqui no Evangelho a regra do bem proceder. Mas aqui é só umas dicas. E dando continuidade aqui, então, ele fala aqui um pouquinho antes sobre os espíritos superiores. Se os espíritos superiores, eles podem, se eles frequentam as reuniões que não são sérias. Aí a gente vai ver aqui atrás, no livro dos médiuns, o que é uma reunião séria. Aí Kardec pergunta aos espíritos, eles trazem. Kardec traz. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a soma de todas as dos seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, esse feixe será tanto mais forte quanto mais homogêneo for. Isso é uma reunião séria. Se o espírito for de qualquer maneira atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unidas numa mesma intenção terão necessariamente mais força que uma só. É o ser coletivo. Mas para que todos os pensamentos se concorram para o mesmo fim, é necessário que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, que não se pode dar sem a concentração. Então, aqui a reunião séria é aonde é um ser coletivo cuja propriedade, as qualidades são a soma dos seus membros, formando esse feixe. E ela será tanto mais homogênea quanto for a nossa possibilidade de pensar melhor, pensar igual e melhor. Estamos agora conversando sobre a influência do meio. Quanto mais focarmos o nosso assunto, o nosso pensamento para esse assunto, vamos fazendo esse feixe luminoso. Todos juntos, nesse momento,
pensando em uníssono. Olha a vibração se elevando pela soma de cada um. A soma do todo é maior do que a soma de cada um, porque entre nós e os espíritos desencarnados, os espíritos que nos auxiliam, existe uma relação, e essa relação que eu não tenho condição de oferecer se eu não estiver com eles, ela amplia. Por isso que a soma do todo é maior do que a soma do indivíduo, porque a gente vai ampliando a nossa possibilidade vibratória, a nossa possibilidade de melhor pensar e melhor sentir, a gente fica melhor. E aí eles nos auxiliam e a gente amplia. E quando a gente se distancia desse foco, distancia dessa possibilidade, a gente volta para o tamanho que a gente era. Eu sempre acredito que a gente nunca volta para o tamanho que a gente era. A gente sempre traz algum aprendizado, mas um pouco ainda pequeno para a nossa possibilidade. Aí ele encerra aqui falando que a seriedade de uma reunião, entretanto, não é sempre suficiente para haver comunicações elevadas. Aqui ele está falando da reunião mediúnica. Há pessoas que nunca riem, mas que nem por isso têm um coração mais puro. Então, não é ser sisudo, né? A reunião, ela tem que ser séria, mas sem sisudez, né? Tá certo? Acho que tá. Ora, é acima de tudo o coração que atrai os espíritos bons. Vemos assim uma enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Aí vamos pegar aqui Miramês, que ele também fala sobre essa questão, que é bem interessante. Ela fala o seguinte: nessas reuniões, podemos encontrar uma assembleia de homens carrancudos querendo demonstrar seriedade. No entanto, seus ideais estão forjados por paixões inferiores. Então, não é o que a gente que a gente tem que passar a seriedade de propósito, a seriedade da atitude, a seriedade do caráter. Por aí se nota a influência que o meio exerce sobre as comunicações dos espíritos, sobre o meio de vida, meio de trabalho, dos pensamentos, de ações em se complementando com a palavra. E ele traz aqui: atraímos aquilo que somos e somos levados para companhias que dizem respeito à nossa própria vida. Depois de Deus, quem te conhece és tu mesmo. Os teus sentimentos mais secretos que sobem para a tua mente falam de ti. Aquilo que fazes é o que tu és, mesmo querendo negar diante da sociedade, encobrindo seus deslizes com palavras bonitas, encarregando outras pessoas para falar bem da tua vida, mostrar a tua posição no mundo e outras coisas mais. Não adianta, porque ninguém engana a Deus. Somos o que somos e nada mais. Mas somos o que somos na condição de sermos melhores. E ele fecha: não pares de te esforçar no aprendizado. Educa-te sempre em todas as modalidades que a sabedoria te mostrar. Terás sempre luz em todos os caminhos percorridos e a percorrer. Porque, no fundo, nosso objetivo é a vencer a si mesmo em tudo. É a vencer a nós mesmos em tudo. E Kardec aqui fecha, então, esse capítulo da influência do meio, dizendo: em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto maior for a homogeneidade para o bem. Quanto mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de aprender sem segundas intenções. Então é isso, meus amigos. Nesse momento, principalmente, mas sempre, o nosso cuidado com o nosso pensamento, porque ele é que vai construir ou destruir um caminho tão bonito que Deus prepara a cada um de nós a cada dia. Cada dia temos oportunidade de seguirmos por um caminho mais venturoso. E vamos seguir, com certeza.
Estamos no esforço. Um bom dia e paz e bem a todos. E assim, envolvidos ainda nas palavras que a Anita trouxe, nas palavras de Miramês, de Kardec, dos Espíritos, de Leon Denis, todas elas nos orientando para o meio que andamos, pensamentos que emitimos. Assim, nesse momento, juntos, todos nós, em pensamento, em vibração, pedimos, Senhor, que nos proteja, a todos nós, enquanto indivíduos, enquanto grupos, enquanto cidades, enquanto humanidade. Que nos fortaleça, mas principalmente fortaleça o nosso entendimento do que é a melhor prática, do que podemos fazer melhor para nós mesmos, para quem nos cercam e para toda a humanidade. Pensando que quanto mais homogêneo for o nosso pensamento, mais força ele terá. E assim certos de que o pensamento de todos nós, incrementado pelas vibrações dos espíritos que cuidam dessa casa, dessa cidade, desse planeta, pedimos, Senhor, que todas essas vibrações sejam direcionadas para os habitantes daqui, desse mundo, desse planeta, mas também para aqueles habitantes que estão sofrendo grandes traumas nesse momento, sejam físicos, sejam psicológicos, sejam espirituais. Que eles sejam fortalecidos com a força de Jesus, fortalecidos pelos nossos pensamentos junto a Jesus, para que possamos vencer tantas tragédias, tantos momentos difíceis que estamos passando, sempre com alegria e com a certeza de que tudo tem uma razão de ser, que ainda precisamos entender quais são essas razões, mas que certamente entenderemos. E assim, da nossa parte, encerramos essa reunião pública aqui na Casa Espírita Rita de Cássia. Graças a Deus.